Olá, e antes de seguir, comente agora. Eu recebo agora, porque aquilo que você permite entrar começa a agir em você imediatamente, mesmo quando você não percebe de forma consciente. Esse simples ato de declarar receptividade não é mágica, não é ilusão. É apenas uma forma de sinalizar ao seu sistema nervoso que está tudo bem em relaxar, que está tudo bem em absorver algo diferente do padrão habitual. Porque a maior parte do tempo vivemos em modo defensivo, filtrando tudo, resistindo a tudo, desconfiando de tudo. E essa postura, embora às vezes necessária, consome uma energia imensa, energia que poderia estar sendo usada para criar, para sentir, para simplesmente estar presente. Talvez você tenha chegado aqui cansado, não apenas cansado fisicamente, mas cansado de pensar demais, de tentar entender tudo, de se esforçar para mudar sem sentir que algo realmente se transforma por dentro. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos diálogos internos, as mesmas preocupações. E quando isso acontece por muito tempo, a vida começa a parecer pesada, mesmo quando nada de grave está acontecendo, mesmo quando, objetivamente, as coisas estão razoavelmente bem. Ainda assim, há essa sensação de peso, de que você está carregando algo invisível, algo que ninguém mais vê, mas que você sente a cada momento. É o peso de expectativas não cumpridas, de conversas que ficaram pela metade, de decisões adiadas, de emoções não processadas. Tudo isso se acumula como camadas de poeira sobre a mente e com o tempo você nem percebe mais que está ali, apenas sente que tudo exige mais esforço do que deveria. Você vai se sentir diferente depois de ouvir isso porque, pela primeira vez em muito tempo, sua mente não precisa fazer força. Ela só precisa escutar. A mente aprende por repetição, mas também aprende por exposição. Exposição a ideias novas, a sensações mais calmas, a uma narrativa diferente daquela que ela está acostumada a repetir todos os dias. E essa exposição não precisa ser dramática, não precisa ser intensa. Às vezes, a mudança mais profunda acontece nos momentos mais silenciosos, quando ninguém está assistindo, quando você não está se esforçando, quando simplesmente está ali, presente, permitindo que algo diferente penetre as camadas de automatismo que governam a maior parte da sua experiência diária. A mente se acostuma com o que recebe com frequência. Se você recebe estresse, ela se adapta ao estresse. Se você recebe pressa, ela se adapta à pressa. Se você recebe calma, mesmo que por alguns minutos, ela começa a lembrar que isso também é possível. Grande parte do que você sente hoje não vem do presente. Vem do acúmulo de pensamentos automáticos que nunca foram interrompidos. Pensamentos sobre medo, sobre falta, sobre estar atrasado, sobre não estar fazendo o suficiente. Esses pensamentos não surgem porque você escolhe tê-los. Eles surgem porque foram treinados. E tudo o que foi treinado pode ser reorganizado. Você não nasceu se preocupando com tudo. Você não nasceu sentindo que nunca é suficiente. Você não nasceu com medo de não dar conta. Tudo isso foi aprendido, construído ao longo de anos de experiências, de comparações, de mensagens recebidas do mundo ao redor. E se foi aprendido, pode ser desaprendido. Não de forma instantânea, não de uma hora para outra, mas gradualmente, através de uma exposição diferente, de um novo tipo de repetição, de uma nova forma de se relacionar com aquilo que surge dentro de você. A mudança real acontece quando você para de brigar com a própria mente e começa a treiná-la com paciência, como quem treina um músculo, como quem ensina uma nova habilidade. Quando você escuta algo que não exige reação imediata, algo começa a desacelerar dentro de você. A respiração muda,
o corpo relaxa um pouco mais, a mente sai do modo alerta. Esse estado é importante porque é nele que o subconsciente fica mais receptivo. É nesse espaço que novas associações começam a se formar. O subconsciente não funciona como a mente consciente. Ele não analisa, não questiona, não debate. Ele absorve. E quando você está relaxado, quando não está em modo de defesa, ele absorve com mais facilidade. É por isso que as maiores mudanças de perspectiva muitas vezes acontecem quando você não está tentando mudar nada, quando está apenas caminhando, tomando banho, acordando de manhã ou ouvindo algo sem a intenção de resolver nada. Nesses momentos, a mente consciente sai um pouco de cena e o subconsciente tem espaço para reorganizar informações, para fazer conexões que antes não eram possíveis. E de repente, sem saber bem como, você vê algo de forma diferente. Não porque alguém te convenceu, mas porque algo dentro de você se rearranjou. Talvez você não perceba agora, mas enquanto escuta, a sua mente já está comparando o que ouve com aquilo que sempre repetiu internamente. E quando algo novo faz mais sentido, o velho começa a perder força. Não porque você lutou contra ele, mas porque deixou de alimentá-lo. É assim que funciona. Pensamentos precisam de atenção para continuar existindo com força. Quando você deixa de dar atenção, eles não desaparecem imediatamente, mas começam a enfraquecer, começam a perder relevância, começam a ser substituídos por outras coisas que fazem mais sentido agora. E essa substituição não é forçada. Ela acontece naturalmente quando você cria espaço para algo diferente. É como um jardim. Se você para de regar certas plantas e começa a regar outras, com o tempo a paisagem muda. Não porque você arrancou tudo de uma vez, mas porque você escolheu onde colocar sua energia, sua atenção, seu foco. Você não precisa entender tudo racionalmente. Não precisa concordar com cada palavra. O simples ato de se permitir ouvir sem resistência já cria uma mudança. Porque resistência mantém padrões, permissão dissolve. Quando você resiste, você fortalece aquilo que resiste. Quando você permite, você abre espaço para que algo se mova. E movimento é vida. Estagnação é sofrimento. A maior parte do desconforto emocional que sentimos não vem de sentir coisas ruins, vem de tentar não sentir, de resistir, de controlar, de forçar. E essa resistência consome uma quantidade imensa de energia, energia que poderia estar sendo usada para viver, para criar, para simplesmente estar bem. Quando você aprende a permitir, não está desistindo, não está se entregando ao caos, está apenas reconhecendo que nem tudo precisa ser controlado, que nem tudo precisa ser entendido, que nem tudo precisa ser resolvido agora. E esse reconhecimento traz uma leveza imediata, porque tira de você o peso de ter que consertar tudo sozinho, de ter que entender tudo antes de seguir em frente. A maior parte das pessoas vive reagindo ao trabalho, às contas, às expectativas, às próprias emoções. Poucas pessoas vivem escolhendo conscientemente o que vão pensar quando algo não sai como esperado. E essa diferença muda tudo. Quem reage vive cansado. Quem escolhe vive mais leve. Reação é automática. Escolha é consciente. Reação vem do passado, dos padrões já estabelecidos, das respostas que você aprendeu a dar quando ainda era criança, quando ainda não sabia que existiam outras formas de responder. Escolha vem do presente, da clareza, da consciência de que você tem mais opções do que parece. E essa consciência não aparece de uma hora para outra. Ela se desenvolve com prática, com atenção, com pequenos momentos de pausa entre o estímulo e a resposta. Nesses pequenos momentos, você ganha poder. Poder sobre suas reações, poder sobre suas emoções, poder sobre a forma como vive cada dia.
Você vai se sentir diferente porque aos poucos começa a perceber que não precisa carregar tudo, que nem todo pensamento merece atenção, que nem toda preocupação precisa ser seguida até o fim. E essa percepção traz alívio, um alívio silencioso, mas real. Alívio de saber que você pode soltar, que você pode deixar cair, que você pode simplesmente parar de alimentar certas histórias que não te servem mais, porque a mente adora histórias. Ela adora criar narrativas, adora completar lacunas, adora prever o futuro baseada no passado. E muitas vezes essas histórias não são reais, são apenas construções mentais que você repetiu tantas vezes que começou a acreditar que são verdade. Mas quando você para de acreditar automaticamente em tudo que pensa, quando você começa a questionar, a observar, a perceber que pensamentos são apenas pensamentos, não fatos, algo muda. Você ganha distância, ganha perspectiva, ganha liberdade. Muitas vezes, o que pesa não é a situação em si, mas a forma como a mente se antecipa ao pior. A mente cria cenários, repete histórias antigas, revive frustrações passadas, e o corpo responde como se tudo estivesse acontecendo agora. Quando você interrompe esse ciclo, mesmo que por alguns minutos, o corpo entende que está seguro. E segurança interna muda completamente a forma como você vive o dia. O corpo não sabe a diferença entre um perigo real e um perigo imaginado. Para ele, tanto faz se você está sendo perseguido por um leão ou se está apenas preocupado com uma reunião que vai acontecer semana que vem. A resposta fisiológica é a mesma: tensão, alerta, preparação para lutar ou fugir. E quando você vive nesse estado cronicamente, o corpo se desgasta, a mente se desgasta, a vida se desgasta. Mas quando você aprende a interromper esses ciclos, quando você aprende a trazer a mente de volta ao presente, quando você aprende a respirar e reconhecer que agora, nesse exato momento, está tudo bem, o corpo relaxa. E quando o corpo relaxa, a mente também relaxa. E quando ambos relaxam, você consegue pensar com mais clareza, sentir com mais profundidade, viver com mais presença. Você não precisa se transformar em outra pessoa, não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas permitir que a mente desacelere o suficiente para perceber que ela não é os pensamentos que surgem. Ela é o espaço onde eles aparecem. E quando você entende isso, ganha liberdade. Liberdade de não ser refém de cada pensamento que passa pela sua cabeça. Liberdade de não se identificar com cada emoção que surge. Liberdade de reconhecer que você é muito maior do que qualquer estado temporário. Essa compreensão não é filosófica, não é abstrata, é profundamente prática. Porque quando você percebe que não é seus pensamentos, você para de lutar contra eles. Você para de tentar suprimi-los. Você simplesmente os observa, os reconhece e deixa que passem. Como nuvens no céu. Elas aparecem, se movem, desaparecem e o céu permanece. Você é o céu, não as nuvens. Essa liberdade não é grandiosa nem barulhenta. Ela é simples. Ela aparece quando você reage menos e observa mais. Quando você se cobra menos e se escuta mais. Quando você percebe que não precisa estar sempre no controle para estar em paz. Na verdade, a paz muitas vezes surge justamente quando você solta o controle. Quando você para de tentar forçar resultados, quando você para de tentar fazer tudo acontecer pela força de vontade. Existe uma diferença entre agir com intenção e forçar com desespero. A primeira cria, a segunda esgota, e muitas vezes nós confundimos as duas. Achamos que precisamos estar sempre tensos, sempre alertas, sempre empurrando, senão nada vai acontecer. Mas a verdade é que as melhores coisas muitas vezes acontecem quando relaxamos o suficiente para permitir que elas venham até nós. Quando paramos de perseguir e começamos a atrair. E a atração vem de estado interno, não de esforço externo.
Enquanto você ouve, algo começa a se reorganizar. Não porque alguém está te dizendo o que fazer, mas porque você está saindo do piloto automático. Está saindo da repetição inconsciente. E sempre que isso acontece, uma sensação diferente surge. Pode ser leveza, pode ser clareza, pode ser apenas silêncio interno. Mas esse silêncio é poderoso. É no silêncio que você se encontra. É no silêncio que você ouve a própria voz, não a voz da ansiedade, não a voz do medo, não a voz de todas as pessoas que já te disseram o que você deveria ser. Sua voz, aquela que sabe, mesmo quando você não sabe que sabe. Aquela que te guia, mesmo quando você acha que está perdido. Aquela que sempre esteve ali, esperando pacientemente que você fizesse silêncio suficiente para escutá-la. E quando você escuta, tudo fica mais simples. Não necessariamente mais fácil, mas mais simples. Porque você para de tentar viver a vida de outras pessoas e começa a viver a sua. Você vai se sentir diferente, porque a sua mente está aprendendo que existe outra forma de estar presente. Uma forma menos pesada, menos reativa, mais consciente. E quanto mais vezes você acessa esse estado, mais fácil ele se torna. É como qualquer habilidade. No começo, exige esforço, exige atenção, exige lembrança constante, mas com o tempo se torna natural, se torna parte de você. E então você percebe que não está mais lutando tanto, não está mais sofrendo tanto, não está mais carregando tanto. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você mudou a forma como se relaciona com ela. E essa mudança interna é a única que realmente importa, porque é a única sobre a qual você tem controle real. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. E como você responde determina como você vive. Com o tempo, você começa a levar essa sensação para outras áreas da vida. Para o trabalho, para as decisões, para a forma como lida com dinheiro, com tempo, com expectativas. E quando o estado interno muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a vida acompanha. Porque a vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. E o que você faz depende de quem você está sendo naquele momento. Se você está sendo a versão tensa, reativa, automática de si mesmo, vai fazer escolhas tensas, reativas, automáticas. Se você está sendo a versão calma, consciente, presente de si mesmo, vai fazer escolhas calmas, conscientes, presentes. E essas escolhas constroem vidas completamente diferentes. Não é sobre ter sorte, não é sobre ter mais oportunidades. É sobre estar num estado que permite reconhecer e aproveitar as oportunidades que já estão aí, mas que você não conseguia ver porque estava ocupado demais reagindo, preocupando, forçando. Nada aqui é sobre mágica. É sobre treinamento mental, sobre repetir estados mais calmos em vez de repetir tensão, sobre ensinar a mente que ela não precisa correr o tempo todo. A mente adora eficiência, ela adora padrões. Ela adora fazer as coisas no automático, porque isso economiza energia. E por isso, ela vai continuar repetindo os mesmos padrões até que você conscientemente ofereça algo diferente, até que você conscientemente pratique outro caminho. E essa prática não precisa ser longa, não precisa ser complicada, pode ser apenas alguns minutos por dia de silêncio, alguns momentos de respiração consciente, algumas pausas entre uma tarefa e outra. Pequenos momentos de presença que, somados ao longo do tempo, criam uma transformação real. Porque transformação não é um evento único, é um processo. É a soma de milhares de pequenos momentos onde você escolheu diferente, onde você reagiu diferente, onde você permitiu algo novo. Você vai se sentir diferente depois de ouvir isso porque, em algum ponto, vai perceber que não está mais tão preso aos mesmos pensamentos, que algo afrouxou, que algo abriu espaço. E esse espaço é onde novas possibilidades surgem.
Possibilidades que você nem sabia que existiam, porque estava ocupado demais, vivendo no mesmo loop mental. Mas quando você cria espaço, quando você permite um pouco de vazio, um pouco de silêncio, um pouco de não saber, a vida pode surpreender você, pode te mostrar caminhos que você nunca considerou, pode te trazer soluções que você nunca teria imaginado, pode te dar uma clareza que nenhuma quantidade de análise racional conseguiria produzir. Porque a clareza não vem de pensar mais, vem de pensar menos, vem de limpar a mente o suficiente para que a verdade possa emergir. E a verdade sempre está ali, esperando. Você só precisa parar de fazer tanto barulho para conseguir escutá-la. Leve essa sensação com você. Não tente segurá-la à força. Apenas reconheça quando ela aparecer novamente. Porque toda vez que você reconhece, você reforça. E toda vez que reforça, você reprograma. A mente funciona por repetição. O que você pratica, você fortalece. O que você ignora, você enfraquece. É simples assim, não fácil, mas simples. E essa distinção é importante. Simples não significa que não exige esforço, significa que não é complicado. Você sabe o que fazer, você sabe como fazer. Agora é só fazer, é só praticar, é só continuar voltando, mesmo quando se distrair, mesmo quando esquecer, mesmo quando achar que não está funcionando, porque está funcionando, talvez não do jeito que você esperava. Talvez não na velocidade que você gostaria, mas está. Cada momento de presença conta, cada momento de escolha consciente conta, cada momento onde você para e respira conta. Nada é perdido, tudo se acumula e com o tempo você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa, que algo mudou. Que você mudou. E essa mudança não foi dramática, não foi barulhenta, foi silenciosa, foi gradual, foi real. E quando a mente muda, mesmo que sutilmente, tudo começa a mudar junto. Porque você não vive no mundo, você vive na sua experiência do mundo. E sua experiência é criada pela sua mente. Mude a mente, mude a experiência, mude a experiência, mude a vida. Não externamente, não necessariamente, mas internamente, sempre. E mudança interna é a única mudança que realmente importa, porque é a única que você leva com você para onde quer que vá. Para qualquer situação que enfrente, para qualquer desafio que apareça. Você pode perder tudo externo, mas se tem paz interna, tem tudo. E se não tem paz interna, não importa o quanto tenha externo, sempre vai sentir que falta algo. Então comece de dentro, comece com a mente, comece com pequenos momentos de silêncio, de presença, de permissão. E deixe que esses momentos se espalhem naturalmente, suavemente, profundamente, até que se tornem não algo que você faz, mas algo que você é.